Urubu novo na área, meus amigos, e conforme prometido, estou aqui domingo, depois de Corinthians e Flamengo lá em Itaquera, e o Flamengo não conseguiu trazer mais uma vitória, né? Ia ser uma boa sequência de vitórias para o Flamengo. O jogo foi bem fraco, esperava mais do jogo, mas Corinthians também desfalcado, Flamengo todo desfalcado. Era um jogo para 0-0. E o senhor Rodinei, meus amigos, tinha que ser o senhor Rodinei, não deixou esse 0-0 aí no placar, não deixou um empate que seria aí, fora de casa, um resultado compatível com o futebol que ambos praticaram, né, durante o jogo, mas o senhor Rodinei não deixou. O Corinthians começou pressionando muito o jogo, e o Flamengo se segurou ali no começo, uns 15 minutos, até quase 20 minutos de jogo. Depois o Flamengo conseguiu equilibrar um pouco mais a partida, e teve boas chances também para poder fazer o gol. O Vitinho fez um bom chute ali, teve um bom chute dele, uma jogada pelo meio, e o Vitinho chutou, o Cássio espalmou e foi na trave. Poderia ter sido ali o gol do Flamengo no jogo, mas tinha que ter aí a falha do senhor Rodinei. Antes de começar aí, eu vou falar rapidinho desse jogo, não tem muito o que falar, não foi um jogo muito bom, foi um jogo muito moroso, um jogo muito lento, muito controlado. Eu quero pedir para vocês seguirem, se inscreverem aí no meu canal, no Urubu Novo, e curtirem aí o vídeo também para ajudar a compartilhar o vídeo para mais pessoas terem acesso aí ao conteúdo do Urubu Novo. Teve um crescimento muito bom aí de inscritos também, de curtidas, visualizações, tudo. Muito bom, fico muito agradecido, muito obrigado a todos. E quem não se inscreveu, por favor, se inscreve aí para ajudar, valeu. Quanto ao jogo, não tem, igual eu falei para vocês, o jogo foi mais fraco, foi um jogo moroso, o Corinthians travou muito o jogo tentou jogar pelos lados, também não conseguiu, o Flamengo depois igualou, conseguiu fazer alguma coisa ali. E o ponto, né, baixo, além do Rodinei, que eu vou falar já, é o senhor Vitinho, né, como sempre, eu repito várias vezes sobre esses dois jogadores, Rodinei e Vitinho, mas não tem o que falar. O Vitinho, quando tentou, fez o gol, foi pelo meio, mas era para ele abrir um pouco mais. E ele é um jogador que fica centralizando todas as jogadas, e o meio de campo estava congestionado, o Corinthians estava bem postado em campo. Então não adianta ficar centralizando todas as jogadas. Vão surgir algumas chances, como o chute, né, quando abriu e ele conseguiu chutar, mas o Gabigol até deu uma enquadrada nele, porque ele dava... Parece que o Vitinho sempre toma as decisões mais improváveis, piores decisões em campo. Então isso é muito complicado. Já sobre o resto do time, da maneira como dava, o Fabrício Bruno voltou para a zaga, voltou bem. Rodrigo Caio, mais uma vez lesão, entra até no ponto que eu vou falar sobre o Rodinei também. São coisas que vão se acumulando e provam a questão da renovação de elenco do Flamengo. E é esse o ponto que eu vim aqui nesse vídeo falar para vocês, sobre isso. Temos que renovar o elenco do Flamengo, chega, não tem como mais alguns jogadores, o próprio Rodinei, meus amigos, ele veio bem em alguns jogos, mas eu vivo falando para vocês, eu fico esperando a falha do Rodinei. E se ele tiver uma falha dessa no jogo decisivo contra o Corinthians, lá em Itaquera pela Libertadores, daqui a um mês, é inadmissível, ele fez um gol de centroavante, um gol contra, como se ele fosse centroavante do Corinthians, terrível, não pode, se brincar no ataque ele falhava, esse mesmo lance, se fosse pelo Flamengo. Então, é muito complicado você ficar dependendo, e mostra mais uma vez como a prioridade do Flamengo tem que ser a contratação de um lateral direito. É urgente, é imprescindível o Flamengo ter um lateral direito de alto nível para disputar e competir bem no resto desse ano e daqui para frente também. É impressionante. Então, Vitinho, Rodinei, o Rodrigo Caio, por melhor que seja, e por mais que a gente sinta aí, né, a questão das lesões dele, o Flamengo, ele não tem uma constância, ele machuca demais. A gente não pode ficar segurando o jogador desse jeito no departamento médico. Então tem um ciclo aí de jogadores, Vitinho, Rodinei, Rodrigo Caio, Gustavo Henrique, que quando aparece também não é para fazer muita coisa, e o Léo Pereira. O Léo Pereira vai ter essa sequência até quando? Quando ele vai falhar? Também vai ser na hora do maior sufoco, na hora que a gente mais precisar ele vai falhar, porque o Flamengo tem que entender que esse jogo contra o Corinthians, por exemplo, era um jogo de empate. Se ele não conseguiu sair o gol, era para levar um empate, fora de casa, ok. O Flamengo, inclusive, vinha com um grande histórico contra o Corinthians recentemente lá em Itaquera, ganhando todos os jogos, até goleadas como 5-1. Então o Flamengo tem que saber a hora de ter alguns resultados e de ter uma segurança maior. E sem vacilos, né? Por favor.
Meus amigos, não é isso que eu queria falar para vocês, não tem muito o que analisar nesse jogo aí taticamente, é só uma questão de vacilo mesmo. Muitos jogadores abaixo, o Rodinei, como eu já falei, Fabrício Bruno até que voltou bem, Gabriel muito perdido, Thiago Maia e João Gomes poderiam ter jogado melhor. O João Gomes marca muito, muito voluntarioso, mas cometeu no final do jogo, né? Até levou o cartão porque já estava fazendo rodízio de faltas já. Ninguém foi tão mal, apenas o Rodinei foi muito mal mesmo. De resto, foi uma atuação bem mediana, e do Corinthians também era para ter sido um empate aí no jogo, né? No final do jogo, até mesmo, o Roger Guedes perdeu um gol besta, muito, muito infantil, que ele não tocou para um companheiro em melhor posição, e o Pedro fez a mesma coisa do outro lado, é inadmissível. Inadmissível, o Lázaro estava livre e o Pedro não tocou fominha, né? Isso não pode acontecer num jogo como esse, que poderia ter dado um empate aí para o Flamengo, e ter segurado um rival e ter somado um pontinho na tabela. É isso, meus amigos, fico por aqui. No quarta-feira estamos aí, Flamengo e Atlético Mineiro. Vamos ver se o Flamengo recupera aí um pouco aí, consegue uma boa atuação com o time completo, né, na quarta-feira, e consegue passar, pelo menos que seja nos pênaltis. Vamos ver aí o que vai acontecer. Grande abraço e até lá. Valeu!